Existe mais autismo ou menos autismo? Pois é, algumas reportagens que acabam sendo veiculadas nos mostram isso. Mas será que isso é verdade? Vamos falar isso no vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Olá meus amores, bem? Alípio Júnior falando, e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Nós tivemos um hiato de um período sem alguns vídeos sobre essa parte mais informativa que eu trago aqui no canal. É o período de férias escolares, então com as crianças aqui é um pouco mais difícil de gravar os vídeos. Aproveitei para justamente aproveitá-las nos períodos em que elas estavam aqui em casa. Bom, vamos voltar para o vídeo e neste vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto um tanto delicado. Existe mais autismo ou menos autismo? E por que eu estou trazendo isso? Porque justamente algumas reportagens, alguns acontecimentos, desde janeiro até aqui, nos mostram que algumas pessoas não estão entendendo isso muito bem. E quando a gente fala de algumas pessoas, estou querendo dizer autoridades e muitas vezes empresários. Vamos falar sobre isso no nosso tema de hoje. Se você acha isso relevante, já deixa o seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado. Nos ajude a bater a nossa meta. Vamos chegar a 200 inscritos até o final do mês? Conto com a sua ajuda. Bom, o que acontece, turma? Eu peguei aqui algumas reportagens, né? E ao relembrar alguns fatos vai ser importante para esse vídeo de hoje. No primeiro momento, eu vou lembrar para vocês sobre o evento que aconteceu com o Beto Carreiro World. Não sei se você ficou sabendo ou não, mas o Beto Carreiro, que fica em Santa Catarina, ele lançou uma entrada, um ingresso de entrada chamado Passaporte Kelly. Lá no site, eu vou deixar até o site aqui para você poder conferir na descrição do vídeo. Eu vou deixar todos os links das reportagens que eu vou comentar. Tem o Passaporte Kelly. O que esse Passaporte Kelly traz? O Passaporte Kelly é justamente uma entrada voltada para as pessoas com deficiências. E aqui, no próprio site, na descrição, é colocado o seguinte, abre aspas. Com o Passaporte Kelly, você poderá desfrutar das atrações do parque, lembrando que cada brinquedo possui sua regra de segurança que deve ser obrigatoriamente respeitada. Opcionais pagos à parte não estão inclusos nesse passaporte e se caso tiver dúvidas, verifique todas as nossas atrações, brinquedos e apresentações. Nas observações eles vão colocando algumas coisas, que a solicitação precisa ser feita uma semana antes, até aí tudo bem, né? Que crianças até 4 anos e 11 meses, independentemente de condição, não pagam ingresso e tudo mais. Aí existe um quadro de restrições, e aí é onde eu vou ler aqui. Ou seja, o passaporte gratuito é válido para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, autismo, síndromes raras, de quadro de comprometimento cognitivo moderado / grave e com comprometimento motor, necessidade de dispositivos e por aí vai. Todas as pessoas que utilizarem o passaporte serão identificadas, tudo bem. Qual foi o grande ponto que aconteceu com o Passaporte Kelly? Foi que, em um momento, no começo do ano, principalmente em janeiro, o Passaporte Kelly fazia distinção dos níveis de suporte. Então, as pessoas autistas nível 1 de suporte não tinham direito ao Passaporte Kelly. Eram somente os níveis 2 e 3 de suporte. Grave essa informação que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Então isso mostrava justamente uma separação, uma distinção, colocando que não, o nível 1 de suporte não é tão autista assim. O nível 2 e 3 tudo bem. Né? O nível 2 e 3 de suporte, eles têm direito à gratuidade. Nível 1 não, você não precisa, você paga, você pode pagar. Então isso já causou um movimento muito grande da comunidade autista e foi alvo de muitas críticas. Atualmente, já eles fizeram essa alteração, o Passaporte Kelly é válido para qualquer nível de suporte no autismo. Tá? Então vale fazer essa ressalva aqui. E aí teve uma outra reportagem que me espantou muito. Como a gente sabe, o autismo faz parte do rol de deficiências. E sendo assim, ela tem e traz todos os direitos da pessoa com deficiência para quem tem autismo. Eu comento isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card, quando eu falo sobre o que é o autismo, a gente fala sobre esses fatores. Então eu vou deixar aqui para você assistir depois que terminar esse vídeo. E entre os direitos que se tem conquistado para a pessoa com deficiência, estão a questão dos editais públicos para vagas de emprego, seja em qualquer categoria,
dependendo da quantidade de vagas, você precisa deixar um percentual voltado exclusivamente para pessoas com deficiência. Isso é normativo, isso é lei. Pois bem, aí teve essa notícia aqui que saiu no G1, eu vou deixar, como eu falei, o link aqui para vocês poderem ler depois. Olha só a chamada. Professora aprovada em primeiro lugar em concurso é desclassificada após diagnóstico de autismo. Então aqui na reportagem mostra que essa professora, ela passou em primeiro lugar no concurso, ela iria assumir o cargo de professora, mas ela não pôde assumir porque ela tinha o diagnóstico de autismo. Pois é, essa notícia aqui, ela foi atualizada agora dia 2 de fevereiro. E aí, numa outra notícia do dia 7 de fevereiro, foi colocado que a Justiça mandou a Prefeitura de Cuiabá fazer um novo exame para a professora que foi aprovada em primeiro lugar e desclassificada após o diagnóstico de autismo. Então, essa professora teve uma determinação da Justiça que em um prazo de 30 dias, a Prefeitura de Rondonópolis, né, que fica a 218 km de Cuiabá, havia falado Cuiabá, me desculpem, em Rondonópolis, vai fazer a submissão da professora a uma nova perícia médica para manter a vaga dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa com deficiência, ela passou em primeiro lugar, então ela tem direito a assumir. Então, isso é uma notícia que também nos acende um alerta. Então quer dizer que existem pessoas que têm um diagnóstico de nível 1 de suporte e por ela ter o diagnóstico nível 1 de suporte, ela tem menos direito do que as pessoas nível 2 e nível 3 de suporte? E por que eu estou fazendo essa discussão? Eu também gravei um outro vídeo aqui com os níveis de suporte, eu vou deixar no card aqui para você assistir depois. E como eu falo nos níveis de suporte, eles são mutáveis, eles não são fixos. Os níveis de suporte dentro da classificação mostram o estado atual daquela pessoa com deficiência, daquela pessoa autista. Então, uma pessoa nível 1 de suporte, com o passar do tempo, pode se tornar um nível 2 de suporte. Assim como um nível 2 de suporte pode vir a se tornar nível 1 também. Então, os níveis de suporte não existem para falar que uma pessoa é mais autista ou menos autista, que um determinado grau é leve, moderado ou severo, como se era antigamente a classificação. Os níveis de suporte mostram que naquele momento a pessoa precisa de mais atenção em alguns pontos do que em outros. Então vocês, né, quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já comentei sobre isso. O Joaquim, que é meu filho, ele atualmente está classificado como nível 2 de suporte no autismo. Por quê? Muito pela condição verbal dele. Ele melhorou muito, mas muito mesmo a questão de fala. Ele já está falando bem melhor, mas ele ainda não consegue se expressar com clareza. E isso faz com que ele ainda seja mantido dentro do nível 2 de suporte. Já a Sabrina, ela está classificada no nível 1 de suporte. Assim como eu também estou classificado no nível 1 de suporte. O que não significa que eu ou a Sabrina somos menos autistas do que o Joaquim. Todos nós que somos classificados, que tivemos o diagnóstico de autismo dado, lavrado por um neurologista, por um neuropediatra, no caso das crianças, ou um neuropsicólogo, no caso de adultos, a gente passou por avaliações, muitas vezes alguns exames, para saber quais são as reais condições, porque dentro da definição, né, dos níveis de suporte, existe a questão do prejuízo. O que isso significa? Independentemente do nível de suporte, as condições que foram analisadas trouxe ou ainda traz prejuízos para aquela pessoa em diversas áreas, seja em relações sociais, seja em questão de aprendizagem, seja em questão de fala, entre outras, mas traz ou trouxe algum prejuízo. Essa condição do autismo traz ou trouxe algum prejuízo para essa pessoa. Neste momento a gente vê que a mudança de nomenclatura de leve, moderado e grave para nível 1, 2 e 3 de suporte traz justamente isso imbricado. Por quê? Porque mesmo que a pessoa seja classificada como nível 1 de suporte, isso não significa que o autismo dela é leve. Afinal de contas, é leve para quem? É muito fácil você
observar de fora e falar, não, ele é só nível 1 de suporte, é tranquilo, ele sabe se virar. Não é bem assim. A pessoa sabe o quanto ela sofreu, quantas situações ela passou de incompreensão, de se sentir excluída, de se sentir um peixinho fora d'água, para as outras pessoas virarem e falar que o autismo dela é simplesmente leve e que ela tem menos direito que os outros. Isso não existe. Se vocês pegarem a lei que existe justamente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá não existe distinção a qual coloca-se nível 1 de suporte terá menos direitos que o nível 2, que terá menos direito que o nível 3 de suporte. Isso não existe. A pessoa autista, independentemente de grau ou nível de suporte, melhor dizendo, não terá afetado os seus direitos. Então, independentemente se é nível 1, 2 ou 3 de suporte, essa discussão precisa parar. É uma pessoa com deficiência e ela tem os seus direitos. Os níveis de suporte estão aí justamente para balizar as terapias, as intervenções que podem ser feitas para que essa pessoa melhore. E o que os pais responsáveis podem fazer em suas residências para que ela melhore. Simplesmente isso. O que a gente mais quer é que haja esse entendimento na sociedade como um todo para que diferentes situações que nós passamos no cotidiano também não afetem as nossas crianças. Então, deixa aqui nos comentários para mim se você já passou por alguma situação em que uma pessoa com deficiência teve o seu direito não assegurado, não respeitaram o direito dessa pessoa com deficiência. Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou ter o maior prazer em ler e dependendo dos comentários, por que não fazer um outro vídeo com relação a isso. Então, meu muito obrigado a você que me assistiu até o fim. Deixe o seu like, se inscreva no canal, lembre-se, você vai ter todas as informações já no seu e-mail, já no seu celular assim que um novo vídeo sair, se você deixar seu sininho ativado. Então, ajuda o nosso canal a crescer, a disseminar essas informações que nós vamos passando para toda a comunidade. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!